Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma análise completa do fundo imobiliário JSRE11. Vamos analisar esse FII em 10 passos para que você possa entender tudo sobre ele e tomar uma decisão de investimento mais acertada. O que você vai aprender nesse vídeo? Qual o histórico de rentabilidade do JSRE11? Quais são os ativos do fundo? Qual é a taxa de administração? Qual é a taxa de rendimentos? Quais são os riscos do JSRE11 e muito mais? Quer saber se o JSRE11 é um bom investimento para você? Então não perca o vídeo de hoje, ele está imperdível. Olá a todos, mais um vídeo aqui do canal. Convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Pessoal, eu venho fazendo uma análise em 10 passos, analisando vários fundos imobiliários. Eu já analisei aqui, eu criei uma playlist, vou deixar essa playlist aqui para vocês. Qual que é o interessante desses 10 passos? Com ele, você consegue, seguindo esse roteiro, fazer uma análise do fundo imobiliário que você quiser. E aí você analisa eles se você aprovou ou reprovou na maior parte dos passos ou nos passos que você mais leva em consideração, e aí você consegue ao final desses 10 passos ter uma boa noção se vale a pena ou não investir em determinado fundo imobiliário. A análise de hoje será sobre o JSRE11 e nessa análise eu vou mostrar esses 10 passos, vou dar informações completas e vou colocar aqui um resumo e vou te dizer qual que é a recomendação da XP. Será que a XP recomenda venda ou será que ela recomenda compra? Fique até o final do vídeo que você vai entender todo o racional. O primeiro passo, ele diz respeito ao tipo de fundo imobiliário. O JSRE11 ele é um fundo imobiliário do tipo híbrido. Conforme a classificação da XP, ele é um fundo de renda multiativos corporativos. Então, isso aqui não é algo que vai ser aprovado nem reprovado, mas é algo que você precisa levar em consideração na sua carteira. De maneira que, a meu ver, eu entendo que você tem que ter no mínimo 5 tipos de fundo: papel, lajes corporativas, logística, shoppings, desenvolvimento. Você tem que levar em consideração várias classes e eu entendo que o ideal seria ter pelo menos 5 classes. Tudo bem? Analisando o passo 2, governança, transparência e gestão. E aqui eu até já coloquei um X como se fosse reprovado, mas por quê? Olha, o gestor é o Safra Asset Management. Quanto ao gestor, o Safra é um dos gestores que tem muito tempo de mercado, é um dos gestores super tradicionais, mas a crítica não é nem ao gestor em si, mas as atitudes do gestor. E aqui nessa parte de governança, transparência e gestão, eu analiso a distribuição. As distribuições feitas devem ser menores do que as receitas geradas. Aqui as distribuições são menores? São menores. 99,2%. Então deveria ser ok, Vitor. Por que você está questionando? Por que você colocou como reprovado? Pelo seguinte, pessoal. Distribuir um valor tão alto, o que deve ser necessário distribuir é 95%. Só que quando você distribui praticamente 100% do valor, você expõe o fundo a determinados riscos. Olha, falta de reserva para contingências. Ao distribuir a maior parte dos lucros, o fundo pode não ter uma reserva adequada para enfrentar despesas inesperadas, como manutenção de propriedades, vacância prolongada, reformas não planejadas, entre outros. Sustentabilidade dos pagamentos. A política de distribuição agressiva pode ser insustentável a longo prazo se a receita do fundo diminuir devido a condições de mercado desfavoráveis. Liquidez limitada. A política de distribuição elevada pode limitar a capacidade do fundo de reinvestir em novos empreendimentos imobiliários. Baixa flexibilidade fiscal. Fundos que distribuem a maior parte de seus resultados podem ter menos flexibilidade para aproveitar vantagens fiscais. Dependência de endividamento, aqui é um dos mais arriscados. Para manter a distribuição elevada, o fundo pode depender fortemente de empréstimos ou financiamentos, o que aumenta seu nível de endividamento. E aqui eles podem fazer
novas emissões, porque vocês vão ver que o JSRE 11 ele faz muita subscrição, ele já fez várias, e ele pode estar com esse alto payout sendo mantido à base de novas subscrições. Então isso é realmente algo que me incomoda um pouco. E o outro ponto aqui que é muito importante, que pode impactar até a distribuição de dividendos no futuro, é que a distribuição de quase todo o lucro pode limitar a capacidade do gestor do fundo de reinvestir em estratégias de valorização de ativos que poderiam melhorar o desempenho a longo prazo. Então, levando em consideração todos esses riscos que esse payout de quase 100% geram, eu considerei esse aspecto aqui de governança, transparência e gestão como um aspecto reprovado. Terceiro passo, quais são os imóveis do FII? Vou abrir aqui a composição da carteira. Esse aqui são os imóveis do FII. Ele possui o edifício Tower Bridge Corporate, Torre Marble e Ebony, Edifício Paulista, Edifício WTNU 3 e Praia do Botafogo. Então são 5 fundos, aliás, 5 imóveis ao todo, e ele investe também em alguns FIIs, como HGPO, BLMO, EDGA, RCRB e PRSV. E também tem algumas LFTs. Quanto aos reajustes, nós temos que 74% é por IPCA e 26% é por IGPM. Quanto à distribuição da receita imobiliária por mês, 49% vem do edifício Tower Bridge. Quanto ao vencimento dos contratos, 38% desses contratos vai vencer já no ano de 2024, que é ano que vem. E então isso é algo que precisa ficar atento, porque tantos vencimentos no ano que vem, pode ser que isso gere uma maior vacância e que vocês vão ver, que eu vou explicar mais na frente, a vacância do JSRE ela já é alta. Se isso aqui não for corrigido, a vacância que já é alta pode aumentar ainda mais. Quanto ao setor dos inquilinos, 26% é seguros, seguidos de 21% saúde e 20% tecnologia. Os maiores inquilinos são Allianz, Zurich Minas, Einstein, Banco Votorantim e Medtronic. Então, eu vou considerar quanto aos imóveis, eu vou considerar eles como ok, vou considerar como bons imóveis. Passo 4, taxas do fundo. E aqui nós levamos em consideração taxa de administração, performance, gerenciamento, taxa de gestão e consultoria. Taxa de administração está ok, está 1%, e taxa de performance 20% sobre os rendimentos que excederem 6% ao ano sobre a base atualizada do IGPM. Isso aqui é nada a ver, eu não gosto de taxa de performance, coloquei aqui como reprovado isso aqui, tá? Analisar os dividend yields. De onde são provenientes os dividendos pagos? Basicamente dos aluguéis das salas dos edifícios. Estão condizentes com o mercado? Sim. São sustentáveis ao longo do tempo? Olha, são sustentáveis ao longo do tempo. Isso aí você precisa analisar o seguinte: se continuar com essa vacância alta, se continuar distribuindo tanto dividendo ao ponto que não faça novos investimentos, ao ponto que não compre novas lajes corporativas que gerem maior benefício no futuro, então pode ser que não seja sustentável ao longo do tempo. Uma coisa que eu até coloquei aqui, nessa parte de são sustentáveis ao longo do tempo, eu coloquei talvez pelo seguinte motivo. Olha só como é que está aqui nesse período de 2020 a 2022. Tá esse valor médio distribuído, depois ele cai, de março de 2022 para cá ele cai um pouco, e depois ele cai um pouco. Ou seja, ele está numa escadinha que vem só caindo. Então, são sustentáveis ao longo do tempo? Poxa, talvez. Será que continuar desse jeito aqui, distribuindo 99% e está só caindo? Será que não tem algum problema aqui? Será que a gente não está se expondo a risco demais investindo nesse FII? Então, vamos continuar analisando aqui para ver se realmente faz sentido ou não. Então, eu coloquei são sustentáveis ao longo do tempo, eu coloquei talvez, tá? Mas eles estão condizentes com o mercado e são provenientes de algo que é sólido, né, que são os edifícios. Então eu coloquei como os dividend yields, eu coloquei como ok. Índices de vacância, inquilinos e contratos. Pessoal, a vacância dele é muito alta, eu considero o limite aceitável, 15%, porém acima de 10% eu já ligo o alerta. E a vacância física está em 20,9%, portanto reprovado. Analisando o passo 7, liquidez e número de cotistas.
Vamos lá, liquidez, aproximadamente 3,1 milhões. O que eu considero uma liquidez boa? Acima de 200 mil por dia. E número de cotistas, 101 mil. O que eu considero número de cotistas bom? Acima de 5 mil. Então, em ambos aqui aprovado. Analisando o passo 8, preço. Eu levo em consideração para preço 2 critérios. Eu levo em consideração o PVP e levo em consideração o valor justo pelo modelo de Gordon. Então, o PVP está em 0,68, enquanto o preço justo pelo modelo de Gordon está em R$ 101,39, enquanto a cotação está em R$ 76,41. Então, ele está aprovado em ambos e, então, portanto, a questão preço está aprovado. E como que eu cheguei naquele valor de R$ 101,39? Olha, primeiramente, eu considero a média de dividendos pagos nos últimos 5 anos, de 2018 até 2022. Depois eu coloco o custo de capital. O custo de capital ele é formado da seguinte maneira. Eu considero o custo de capital a maior taxa que tem no Tesouro IPCA e o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. Então eu chego nesse valor de 9,41. O crescimento que eu espero dos dividendos em relação a essa média é de 3%. Então, os dividendos projetados, eu chego a R$ 6,50, aí eu faço o cálculo do preço teto. P é igual a D1 dividido por K menos G. Se vocês quiserem que eu explique o método de Gordon e faça a diferença para FIIs de tijolo e FIIs de papel, é só colocar nos comentários que eu farei um vídeo para vocês. O 9º passo é, as últimas 5 subscrições foram acima do valor patrimonial? Olha pessoal, é o seguinte, o JSRE já fez 7 subscrições, sendo que 5 delas foram abaixo do valor patrimonial. E aqui eu listei quais são as subscrições, você pode parar aí e dar uma lida. Eu não gosto de subscrição abaixo de valor patrimonial, que isso é ruim para o investidor, tá? Isso acarreta uma série de malefícios para o investidor. Já expliquei em outros vídeos, mas se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre isso, é só pedir que eu faça também, mas vai por mim. Subscrição abaixo do valor patrimonial é algo ruim para o investidor. Analisando o passo 10, retorno ao acionista. Quando a gente vem aqui no site do Investidor 10, tem como você colocar aqui o fundo e fazer uma comparação com vários índices, né? Então, essa linha vermelha é a linha do JSRE. Vamos comparar ela com o CDI. CDI, que é bem próximo do Tesouro Selic, ele perde. E Tesouro IPCA, que é bem próximo da inflação, perde. IBOV, perde. Índice Small 11, perde. IFIX, perde. IDIV, aí já é covardia, perde. IVVB11, perde. Então, nota que ele não ganha de nada. Ele não ganha de nenhum índice aqui. Então, eu considerei aqui ele como reprovado. Então, olha só a análise. Tanto que essa análise foi completa, pessoal. Então, aqui tem de tudo. Foi analisado todos os aspectos necessários para uma boa análise fundamentalista, tá? Então, vamos para um resumão desses 10 passos. O resumão foi indiferente, que é esse primeiro passo aqui, de tipos de fundo imobiliário. Então, tivemos somente aqui como indiferente, tivemos somente um caso, como aprovado, somente 4 passos e reprovado tivemos 5 passos. Quais foram passos aprovados? 4. Quais são os imóveis do FII, analisar os dividend yields, liquidez e número de cotistas e preço, tá? E os reprovados foi governança, transparência e gestão, taxas do fundo, índices de vacância, as últimas 5 subscrições foram abaixo do valor patrimonial e retorno gerado ao acionista. Então, dessa maneira aqui, ele tem mais pontos negativos do que positivos. Mas eu estava analisando aqui o site da XP e olhando o JSRE 11, eles consideram ele como um papel com uma recomendação de compra. Eles colocaram aqui no site deles, o JSRE 11, não é esse que está marcado, é esse aqui de cima, como recomendação de compra, tá? Então, essa é a visão da XP. Por que eu acho que a XP deve ter pensado para ter colocado uma recomendação de compra nela, no JSRE 11? Eu acredito que ela pensou o seguinte: já está com a vacância alta,
já sofreu muito, já penou, então pior que tá não fica. Então ela tem um potencial muito para crescer e diminuindo a vacância, aumentando os valores dos aluguéis, são fatores que iriam contribuir para o bem do FII e ele iria valorizar muito. Então eu acredito que essa foi a tese da XP para escolher esse fundo, mas agora eu quero saber a sua opinião. Você investiria no JSRE11? Você acha que é um case que vale a pena comprar pensando em um possível, por assim dizer, turnaround, pensando na diminuição da vacância, pensando num bom reajuste de valores de aluguel? Coloque aqui nos comentários, eu vou ler seu comentário, eu vou responder. E o que você achou dessa análise em 10 passos? Você viu tanto que esses 10 passos eles dão uma visão muito boa do FII? É sobre isso o vídeo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto, é só o começo. Vai aparecer um vídeo aqui, eu recomendo que você assista ele para dar continuidade na sua jornada de aprendizado.